não se perder na hora da prova. Uma expressão administração pública, em sentido subjetivo, ela designa os entes que exercem as funções. Essas funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Não, Matos? Então, a gente estava falando lá. Em sentido subjetivo, são os entes, né? As pessoas que exercem as funções administrativas. Compreendendo as pessoas jurídicas, pessoas jurídicas, lembra lá, administração pública tem CNPJ, né? Pessoa jurídica. Os órgãos, né? E os agentes incumbidos dessas funções. Em outras palavras, né? Em sentido subjetivo. Dali eu não consigo ler. Vamos lá, né? Depois eu tenho que melhorar. Tá ruim, né? Vou melhorar esses slides para vocês. Bem tranquilos. Ó, subjetivo, administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Tá? Então, em sentido subjetivo, são as pessoas. É quem pratica. Os órgãos, eles não têm personalidade jurídica, né? Não. Dentro da... isso aí. Eles estão dentro da pessoa jurídica. Isso aí. É isso daí. Oi? Isso daí. O resumo é esse. Isso daí. Isso daí. Pessoa jurídica é quem tem CNPJ. Pessoa física somos nós, meros mortais, né, que executamos. Isso aí. Não, mas quanto mais paga de imposto de renda, é sinal que mais você ganha. Então, o imposto de renda faz parte. Né? Então, quanto mais pagar imposto de renda, é sinal que você está ganhando bem. É isso aí. Já em sentido objetivo, né? Também designado material ou funcional. É a administração pública caracterizada pela atividade administrativa, exercida pelo Estado por meio de seus agentes e órgãos. Então, é o objeto, é aquilo que a administração faz, né? É aquilo que ela coloca em prática. Então, é importante a gente gravar isso, né? Uma forma que eu usei para gravar para mim nunca esquecer é isso. Subjetivo, sujeito, sujeito, pessoas, né? Objetivo, objeto, então é o que faz, é aquela prática, é o que acontece, né? Aí a gente nunca mais esquece, bateu o olho na questão, falou em subjetivo, sujeito, pessoa, objetivo, objeto, material, o que acontece. Então, em sentido objetivo, né? Complementando, é uma atividade concreta, uma vez que consiste na transformação das previsões abstratas e gerais da lei em realidades palpáveis no mundo dos fatos. Então, é aquilo que a administração executou, é aquilo que ela criou, é aquilo que ela colocou em prática. São as ações da administração pública. É vinculada à consecução direta, né, atividades fim, né, da administração, ou indireta, atividade meio. Do interesse público, porque toda e qualquer ação estatal somente se legitima se destinada ao bem comum do seu povo. Então, tudo que a administração faz, ou deveria fazer, é com o objetivo de dar melhores condições para o povo, né? Atender às demandas, os anseios, necessidades do povo. Ou seja, né, o seu regime jurídico é predominantemente direito público, mas também pode ser direito privado, né, derrogado parcialmente por regras de direito público. Então, quando o Estado ele se impõe perante os administrados, né, são regras de direito público, né, eles não têm negociação, né, é regra de direito público, o administrado ele se submete a isso. Quando em determinadas situações, por exemplo, quando a prefeitura, ou enfim, um ente público precisa locar um imóvel de um particular, aí a gente utiliza regras de direito civil, regras de direito privado. Então, a administração pública pode estar atuando tanto sobre regras de direito público como regras de direito
privado também. Mas, normalmente, né, são regras de direito público que a administração vai estar atuando, vai estar sob a égide do direito público. Então, vocês vão, no passar das aulas, enfim, com os outros professores também, eles vão falar muito. Né? Direito público e direito privado. Ramo do direito público, ramo do direito privado. Então, só para a gente relembrar, direito privado, direito civil, né? Regem as relações entre particulares. Né? Direito público, os demais ramos, né? Administrativo, constitucional, penal, processo penal, militar. Aí são ramos de direito público. Alguma dúvida? Pergunta? Perguntem. Vamos para a nossa prática. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente estar pensando. Né? Então, hoje, como era uma aula mais introdutória, para a gente ter esse conhecimento de Estado, de governo, de administração pública, uma aula mais curta, né? Mas com o objetivo de que vocês tivessem essa noção realmente da base do Estado, governo e administração, para que depois a gente possa estar entrando realmente na parte do direito administrativo. Fontes do direito administrativo a gente vai conversar um pouquinho depois, no final da aula, se der tempo, mas as fontes do direito administrativo, da onde vem o direito administrativo, né? O direito administrativo, diferente do direito penal, por exemplo, ele não é codificado. Né? A gente não tem um código de direito administrativo. Então, o direito administrativo está baseado em leis esparsas. Né? Então, a gente precisa estar entendendo essas leis para a gente colocar em prática. Né? Por exemplo, a lei de licitações, o Estatuto do Servidor Público Federal. Né? Quem quer fazer carreiras federais tem que praticamente decorar ele. A gente tem a lei da improbidade, né? Teve uma atualização, não mudou o número, mas teve uma nova roupagem, mas mantém o mesmo número. Então, a lei de licitações nova, né? 8666 acabou. Então, a gente precisa estar entendendo essas leis. Né? E também entendendo que o direito administrativo ele tem outras fontes. Né? Se der tempo, a gente vai ver. Direito administrativo, a fonte primária é a lei. Né? Então, a lei é o que norteia, entretanto, tem as fontes secundárias. Né? A gente vê lá doutrina, né? A jurisprudência, os costumes. Né? Então, para quem está começando agora no direito, esses outros termos eles acabam ficando um pouco nebulosos, mas vocês vão pegando o jeito, né, no decorrer das aulas. Mas quando a gente fala em doutrina, né, são os estudiosos, os pensadores, quem estuda o direito e escreve, né, sobre isso. Essa é a doutrina. Quando a gente fala em jurisprudência, são julgados dos tribunais. Então, conforme um tribunal começa a entender aquele determinado tema de forma reiterada, isso vai formando uma jurisprudência. Né? Então, também é fonte do direito administrativo. Mas a fonte primária, né, quando falar em fonte primária do direito administrativo, é a lei. Então, a gente tem que estar sempre de acordo com a lei. O costume ele é uma fonte, entretanto, né, costumes são práticas reiteradas, né, da sociedade, mas ele não pode ser um costume contra a lei. Tem que ser um costume que ele não pode ir contrário à lei, ele tem que ser um costume de acordo com a lei. Também é uma fonte do direito administrativo. Então, agora vamos fazer algumas questões. Temos tempo ainda. Vamos lá. Sai aqui para nós ler. A administração pública, em sentido contemporâneo, transcende a mera execução de leis, firmando-se como um campo de estudo e prática essencial para a efetivação dos direitos fundamentais e a prestação de serviços públicos de qualidade. O profissional desta área é o elo fundamental entre a gestão e a operacionalização de políticas públicas, atuando no suporte à tomada de decisões e na garantia da legalidade e da eficiência dos processos internos. Desse modo, um assistente da administração da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, de Petrolina, é responsável pela organização de documentos e ofícios.
É um processo que define a forma de aquisição de novos materiais esportivos para escolas municipais. Ele se depara com a distinção teórica entre a administração pública em sentido formal, subjetivo, orgânico, e em sentido material, objetivo, funcional, essencial para a correta aplicação das normas nessa perspectiva. Nessa perspectiva, o conceito de administração pública, em sentido formal ou subjetivo, refere-se. Qual que vocês acham que é? Por que não é a? Não, temos que errar com convicção. Pequena letra, né? Vamos melhorar isso para a próxima. O enunciado das questões é muito grande. Mas você vê o tempo que a gente perde para ler uma questão dessa? E a pergunta mesmo, o cerne da pergunta, é só isso aqui, né? Não precisava nem ler tudo isso daqui, né? A pergunta mesmo, lá em cima, não ajudou em nada, né? Não ajudou em nada, só tomou tempo, né? Vou resolver isso para próxima. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A, B, C, D, E. É isso aí, vamos lá. Vamos... lá. Mais um minutinho para vocês errarem com convicção, acertarem mesmo. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. E aí? Não, mas bater o olho foi. Então tá, vamos lá, vamos ver. Quem acha que é A? Vamos ver. Ninguém vai de A. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C.
Alguém? C, dou-lhe uma, dou-lhe duas. C, não. D. Não tá fechando essa conta aqui, tem mais gente. E aqui não podemos se abster, todo mundo tem que votar aqui. Não vai em todo mundo, entendeu? Não vai em todo mundo. É que ele fala de um processo que define a forma de aquisição. Mas não perde o foco. Não perde o foco. O que a gente precisa saber tá aqui, ó. Aqui, esse texto aqui, pode esquecer. A pergunta é isso aqui. Esse texto ali é só para dar um nó na cabeça. A pergunta é aquilo ali. Fazer prova, né? Às vezes não. O problema é quando a gente estuda muito, às vezes a gente começa devagar, né? Então, não. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Vamos lá, de novo. A. Ninguém. B. 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 B também? B. Quem mais B? Vamos lá. B. Quem mais B? Vamos lá, só tem 5 até agora. Tinha 6, aquela hora alguém mudou. C. Ninguém. D. D. Temos um D. E. A gente está em 4, 8, 10, 12. Então, gente, tem 12, só 6 votaram. Cadê os outros 6? Vamos lá. Vai pular? Não pode pular. Então, vamos ver. Então vamos lá, vamos ver o que diz a alternativa A. Atividade concretamente, sentido formal ou subjetivo. Está falando do quê? Pessoas, né? A atividade concretamente executada pelo Estado para atingir seus propósitos. Então não é porque está falando em atividade. Né? Atividade é objetivo, né? Objeto. B. Não. Eu estou acreditando que vocês vão na certa. B. Conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que exercem a função administrativa. Eu iria nessa também, né? C. Exclusivamente a função legislativa. Nada a ver. D. Regime jurídico excepcional. Aplicável e adaptável à atividade de regulação e intervenção estatal. Não falamos dos regimes jurídicos, né, aqui, mas não se enquadra nesses conceitos, né? O regime jurídico é uma outra seara, né? Então não se enquadra nisso. E conjunto de princípios e premissas normativas, regulativas que norteiam o setor público controlado. Em nenhum momento nós falamos de setor público controlado, enfim. Então, eu iria de B. E mais um detalhe, né? A gente vai no cerne da pergunta, acha o que quer saber. Né? Que tem tudo isso, comprou aquilo, para aquilo, a secretaria, foi para lá e para cá. Sendo que a pergunta, qual era? Nessa perspectiva, o conceito de administração pública, em sentido formal ou subjetivo, refere-se ao quê? Então, sempre na pergunta. Vamos lá. Conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que exercem a função administrativa. Não, isso daí não, a gente tem que ter certeza, não é? E quando você, eu acho que é essa, e alguém te truca, você, e agora? E agora. Então, não, a gente precisa ter essa noção, né? Essa certeza. Realmente, falou em subjetivo, formal, subjetivo, sujeito. Vai falar em pessoa, quem exerce, né?
Próxima lá. Também tá ruim essa letra. Prometo que para a próxima aula nós vamos melhorar isso. No contexto do direito administrativo aplicado à gestão pública municipal, o conjunto de normas administrativas não se limita à estruturação interna da administração, mas influencia diretamente a relação entre o poder público e os administrados. Considerando esse papel normativo, assinale a alternativa correta. Vou aumentar aqui. Vamos ver se melhorou para vocês. A. O direito administrativo regula a atuação da administração municipal ao disciplinar atos, procedimentos e limites jurídicos do exercício da função administrativa. B. Direito administrativo estrutura a atividade administrativa municipal de forma predominantemente discricionária, permitindo ao gestor definir os contornos jurídicos da atuação estatal. C. O direito administrativo orienta a atuação municipal prioritariamente por critérios da eficiência gerencial, admitindo flexibilização de limites jurídicos em situações administrativas complexas. D. O direito administrativo incide sobre a gestão municipal, principalmente como instrumento de organização interna, sendo a relação com os administrados reguladas por outros ramos do direito. Vamos lá. Chegou. Obrigado. Vamos lá. Tá. Vamos lá, alguém mais? Se não conseguirem enxergar, vem para frente. Chega aí, não, vai lá, lê e depois volta. Isso aí. Não, vai lá, isso aí. Tranquilos, tranquilos. Não, é que o material que não ajudou dessa vez. É, porque dali não consegue usar plástico, tem pouca luz. Não, obrigado. Não. Mais um minutinho para vocês pensarem aí, para a gente ir com convicção. É isso aí, é isso aí. Então, essa questão ela exige um pouquinho mais de interpretação, né?
Não entendi. Não, é que isso daí era da outra. Da primeira. Da primeira. Essa foi da primeira enquete. Mas teve 6 que não votaram porque você não estava na sala. Teve 6 que não votaram porque você não estava na sala deles. Aí, vamos lá, todo mundo respondeu mentalmente. Chegaram. Vamos lá. Quem acha que é a A? Quantos? Vamos lá. 1, 2, 3. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo foi de A, né? A maioria venceu. Tá. Então tá. Ó. Vamos lá. Aí, né? Então o direito administrativo ele regula, né, a atuação da administração, nesse caso aqui municipal, né, ao disciplinar os atos, procedimentos e limites jurídicos do exercício da função administrativa. Então, esse conceito estava lá no início, né? Lá, acho que no primeiro, no segundo slide, onde falava isso, né? Que o direito administrativo tem essa função, né, de regular, né, os limites jurídicos dentro da função administrativa. Então, está lá, você fazendo um link daqueles conceitos, você chegava nessa resposta. B, né, permitindo ao gestor definir contornos jurídicos. Não. Isso, quando está com o sentido de contorno jurídico é eu burlar a lei, né? Então, não é isso que o direito administrativo quer. Orienta a atuação municipal prioritariamente por critérios de eficiência gerencial. Até ali está certo, só porque aqui admitindo flexibilização de limites jurídicos, né, em situações administrativas complexas. Então, você imagina, se isso aí, né, legalidade estrita. Então, só pode fazer o que a lei permite. Se a lei não permite, não pode. Se a lei não fala nada, não pode. Não pode, né? Ao contrário do particular. Direito administrativo incide sobre a gestão municipal, principalmente como instrumento de organização interna. Não é só isso, né? Sendo a relação com os administrados regulada por outros ramos do direito. Não, quem regula é o direito administrativo. Então, vamos para a próxima lá. Novo, né? Diferentes enfoques doutrinários auxiliam na análise da administração pública e na compreensão de sua estrutura e de suas funções. A doutrina majoritária distingue a administração pública em sentido objetivo, formal, orgânico, e objetivo material funcional. Distinção amplamente adotada pela doutrina do direito administrativo brasileiro. Considerando essa classificação, assinale a alternativa correta. A. Inclui apenas as pessoas jurídicas de direito privado. B. Abrange exclusivamente a administração direta. C. Confunde-se com a função jurisdicional do Estado. D. Em sentido objetivo, a administração pública designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes. E. Restringe-se à edição de atos normativos. Isso aí. Então agora ficou mais fácil, né? Todo mundo entendeu ali o porquê que é. Não só porque é a resposta que destoa, né? Texto mais longo, né? Então isso também ajuda na hora de responder uma prova. É técnica. Não, mas normalmente o texto mais completo é aquele que vai vir com uma bagagem de acerto. É o que você pega ali quatro respostas curtinhas, mais ou menos no padrão. Você pega uma que destoa, né? Isso é uma coisa para te chamar a atenção já, né? Isso aí. Então, isso daí. Né? Então, apenas pessoas jurídicas de direito privado. Não tem nada a ver com o que a gente leu hoje, né? Que a gente estudou hoje.
exclusivamente administração direta. Né? Administração indireta está junto ali. Função jurisdicional do Estado. Né? Aí é lá o poder judiciário. E restringe-se apenas, né, à edição de atos normativos. Também não. Então, tudo que foi limitando, a tendência é a gente ir excluindo. Né? Aí não achei nenhuma, aí eu vou para a segunda peneira. Vou de novo, né? Mas se não... Então, ali, sentido objetivo, objeto, né? Em sentido objetivo, objeto, ação que a administração faz, designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes. Né? Então, é o que o pessoal, é a atividade que é executada. Próxima lá. No campo do direito administrativo, costuma-se apontar o conceito de administração pública em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Em relação ao sentido subjetivo, é correto afirmar que a administração pública compreende as pessoas jurídicas, é material, é funcional, designa a natureza da atividade exercida, compreende pessoas físicas. É. E aí, qual que é? Então vamos ver lá. Isso aí, né? Compreende pessoas jurídicas, né? O CNPJ da administração pública, quem executa, né? Então, é o sentido subjetivo do sujeito. Mais uma lá. Eu mesmo me prejudiquei nessa, né? Essas letras pequenas. No âmbito do Estado Democrático de Direito, a administração pública exerce papel essencial na concretização das políticas públicas e na prestação dos serviços à coletividade. Diferencia-se das demais funções estatais por sua atuação contínua, prática e imediata, voltada à execução das decisões políticas previamente estabelecidas. Considerando o conceito e a finalidade da administração pública, assinale a alternativa correta. Consiste na atividade estatal voltada à satisfação do interesse público, exercida sob o regime jurídico predominantemente público. Consiste na atividade jurisdicional voltada à solução de conflitos, exercida sob regime processual específico. Consiste na atividade estatal voltada à elaboração de leis, exercida sob regime legislativo próprio. Consiste na atividade econômica estatal voltada à obtenção de lucro, exercida sob o regime concorrencial. Todo mundo concorda com a letra A? Não. Tem alguém que não concorda, né? Sempre tem alguém que não concorda. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Todo mundo chegou à resposta? Fechou. Vamos ver. Não, é o primeiro dia, né? Primeiro dia. Não podemos assustar, temos que começar de ler.
Não podemos apavorar na arrancada. Né? Então... na hora da prova, se o cara acertar assim... Não lê direito, né? Então, assim, né? Mesma coisa aqui, né? Então, a gente lê com, né, um enunciado grande. Então, às vezes, a gente se perde lá na leitura já, enquanto que a pergunta mesmo, né? O que me importa tá do ponto para cá, né? Com o conceito, né? O conceito e a finalidade da administração pública, né? Aí, quando eu me atenho à pergunta, às vezes a pergunta vai estar lá no meio da questão. Então, eu tenho que identificar a pergunta. O que o meu examinador quer saber, né? Não é o que eu acho que ele quer saber. Eu tenho que o que ele quer saber. Achei a pergunta, aí fica mais fácil de eu identificar a resposta, porque eu não fico divagando. Né? Quando eu começo a viajar demais em o que ele queria saber e não identifico esse núcleo da pergunta, é onde eu acabo me perdendo. Então, fazer prova é muito mais do que a gente estudar, né? Claro que o estudo é o carro-chefe, mas eu tenho que aprender a fazer prova. Né? Eu tenho que identificar o que o meu examinador quer, aonde está a pergunta, como responder. Né? Aí facilita. Então, a mesma coisa que nem aquela primeira questão, foi a primeira, a segunda, não lembro. É um conceito gigante e a pergunta estava lá na última frase, em 3 palavras. Né? Então, a gente perde muito tempo, a gente fica divagando e lê, relê, não identifiquei a pergunta, aí fica mais difícil de eu achar a resposta. Então, para a gente encerrar, né, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça coisas que a maioria não faz. Né? Quando a gente começa todo mundo, ninguém está vindo, né? Ou todo mundo está respondendo A, então eu vou responder A. Né? Às vezes não é o melhor caminho. Então, a gente tem que estar sempre fazendo um a mais, né? Se dedicando um pouquinho a mais, estudando um pouquinho a mais, chegar em casa, dar aquela revisão, né? Acordar uns minutinhos mais cedo, ter aquele material para você ler em qualquer momento, né? Tô ocioso. Vou ler, em vez de pegar o celular e ficar rolando tela, vai ler alguma coisa, né? Cria o hábito de escrever, porque prova, né? Por mais que a gente hoje tudo seja digital, né? Mas a prova ainda é no escrito. Então a gente tem que sentar, se acostumar a ler, né? Ler PDF, ler a folha impressa mesmo. Porque uma coisa é você está lendo tela, né? Respondendo, clicando na tela. Outra coisa é você estar lendo o material ali, né? Impresso, sentadinho aqui, ó, escrevendo. O hábito da escrita, porque a maioria dos concursos tem a redação, né? Ou se não tem a redação, tem a discursiva para você fazer. Então, e se você não escreve, se você não tem a prática da escrita, tua letra fica ruim, o examinador não vai fazer, não, vou tentar identificar o que ele escreveu aqui. Não. Ele leu, não entendeu, né? Tem mais 1 milhão de redações para ele ler. Então a gente tem que treinar. E a gente só fica bom naquilo que a gente pratica constantemente. Se a gente não praticar, infelizmente não tem como você ser bom numa coisa que você não faz sempre. Então, o estudo, a prática, a escrita é fundamental. Então, agradeço a atenção. Fico à disposição. Né? No grupo tem meu número de telefone, podem mandar mensagem se precisar. Né? Com um tempinho eu respondo ali. Para a próxima aula, eu prometo que os slides, a letra vai estar maior. Não vou prejudicar vocês. Nem eu não consigo ler. Estudem, mantenham o foco. Tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Fechou? Quase na hora. Aproveitem para descansar para a próxima. Vou inverter. Consigo? Claro. Isso daí. Realmente a gente tem que, sei lá, né? Cada um. Certo é que você sair processo, de forma ali, porque ali em cima é só pra te confundir. Isso, você acha a pergunta, achou a pergunta. Mas a pergunta faz referência ao texto lá em cima. Vou ter que ler. Aí, beleza. Você vai lá e lê. Mas nem nessa daqui, por exemplo, essa daqui, não precisava você ler todo esse texto. Não é? A pergunta era aquilo ali e as respostas estavam lá embaixo. Então você não perderia aquele tempo.
Daí depois, no final da prova, respondi tudo. Agora ainda tenho um tempinho, aí vou dar uma lidinha, né? Mas se não, achei, identifiquei a pergunta. Vou responder o que o meu examinador quer. Aí, beleza, identifiquei, agora sim. Porque senão, o grande problema, né, que eu tinha até entender isso é você fica devagando, você não identifica a pergunta, né? Você tenta adivinhar o que ele quer saber. Aí, quando você não identificou, você fica devagando. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Agora, quando você identifica o que ele quer saber, aí a resposta vem mais clara. A ideia é essa. Fechou? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então, encerramos nossa aula.